Gravando. Muito boa noite a todos vocês que estão aqui comigo, sejam todos bem-vindos. Hoje é quarta-feira, estou perdida no dia. Se alguém puder me ajudar, hoje é quarta-feira, que dia é hoje? Dia 9 de março de 2022. Estamos aqui ao vivo no estudo da série psicológica, segundo livro da série psicológica da Joana de Ângeles. O livro é O Homem Integral. Estamos estudando o capítulo 1. Provavelmente encerraremos o estudo do capítulo 1 hoje, falando sobre guerras. A eu me enrolo, gente. Belicosidade do homem. Um assunto que foi escrito num livro de 1990, porém extremamente atual, não é verdade? Então hoje vamos fazer esse estudo para aqueles que acompanham no vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, que seja boa qualquer hora que vocês estejam nos vendo, que Deus nos abençoe a todos nós. E hoje o Eduardo fará a prece para que possamos iniciar nossos estudos. Olá, pessoal. Então vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus Cristo, Maria Santíssima, trazendo nossa atenção para a respiração, sentindo a paz do momento presente, conectados com os irmãos trabalhadores da Seara do Bem, mentores desse estudo, e conectados também com cada um de nós aqui que estamos nessa busca, tendo o privilégio de poder aprender um pouquinho mais para exercitar. Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade do conhecimento, de podermos despertar a nossa consciência e termos o livre-arbítrio para, dia após dia, construirmos a nós mesmos. Abençoe, Senhor, nosso estudo, a nossa compreensão, que possamos partilhar e absorver novas formas de pensar, de acordo com os vossos ensinamentos, na lei do amor, do perdão, da tolerância, para que, compreendendo um pouco mais, possamos vivenciar e sermos exemplos, mesmo com o nosso silêncio, mas que a nossa atitude esteja tão alinhada que possamos refletir os vossos ensinamentos a todos aqueles que nos cercam. E sempre quando precisarmos de alguma ajuda, de algum socorro, possamos encontrar em nós mesmos os resquícios desse aprendizado que é constante e que é tão beneficiado por esse estudo. Que a luz dessa oração, desse momento de troca de boas energias, possa propagar ao nosso redor e por toda a Terra, fortalecendo cada vez mais esse propósito de paz e que possamos vibrar sempre pela paz do nosso amado planeta. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, Senhor. Gratidão, Eduardo. Então, eu vou colocar aqui na apresentação, o Fernando vai me ajudar. Fernando, movimentos filosóficos a gente já leu, né? Já, André, um pouquinho mais para frente. O homem moderno é essa? A gente parou na perplexidade. Perplexidade domina as paisagens humanas. Isso, acabamos nessa. Agora começa aí. Tá ótimo, agradeço. Eu vou dar uma
voltar um pouquinho, né? Só para a gente poder se situar, só para vocês verem que a gente estava falando das guerras, né? Da sequência das guerras, desde a Guerra da Crimeia, desde a Guerra da Crimeia, na segunda metade do século XVIII, nós vamos ter uma sequência que uma coisa vai culminando na outra, a Guerra da Crimeia, que culminou na Primeira Grande Guerra, que gerou a Segunda Grande Guerra, que gerou a Guerra Fria, e depois Joana vai nos falar pós-Guerra Fria, os efeitos que as pequenas guerras ao redor do planeta que acontecem, né? E por que isso acontece? Só para pegar um gancho, isso acontece por conta da própria natureza ainda do homem, muito belicoso, egoísta, orgulhoso, que busca fora o que não consegue encontrar dentro, né? Então, assim, só para a gente entender esse situado que a gente estudou, o que ela vai dizer? Que nós avançamos, em resumo, que nós avançamos muito em tecnologia, que nós investigamos o universo, mandamos sondas para outros planetas, construímos naves espaciais, viajamos em aviões confortáveis ao redor do mundo, temos sondas que investigam a vida microscópica, né? Então, ou seja, avançamos muito em tecnologia, isso é bom, porque hoje enfermidades que antes destruíam gerações, agora tem cura, há possibilidade de um tratamento, né? A gente viu muito isso, um exemplo muito recente que estamos vivendo é a velocidade com que foram feitas as vacinas para o coronavírus, né? Então, nós conseguimos avançar muito em tecnologia, entretanto, o homem pouco se conhece. E mesmo com todos esses avanços, aí ela encerra essa parte dizendo que a perplexidade domina as paisagens humanas, que ao mesmo tempo que nós avançamos, nós também temos uma vida, o homem ele está com medo, nós temos violência por toda parte, então é isso que ela quer dizer, a perplexidade domina todas as paisagens humanas. E aí, já começando com a leitura de hoje, nós temos que a miséria lá, ela vai dizer, a miséria, a gritante miséria econômica e o agressivo abandono social fazem das cidades odiernas, ou seja, das cidades modernas, o palco para o crime, no qual a criatura vale o que conduz, perdendo... Só um minuto. Bem-vinda, Rosane. Boa noite. Então, começando de novo, ó. A gritante miséria econômica e o agressivo abandono social fazem das cidades odiernas o palco para o crime, no qual a criatura vale o que conduz, perdendo os bens materiais e a vida em circunstâncias inimagináveis. A gente pensa nesta frase de Joana. Como isso é real, porque ao lado desses avanços todos, nós temos uma diferença, vamos colocar assim, nós temos conforto hoje, não é verdade? Pensa assim, alguns anos atrás, vamos retroceder 100 anos. Sabe, o quanto a eletricidade modificou a nossa vida, o motor elétrico, né, relacionado à eletricidade. Então, nós temos um certo conforto. Só que ao mesmo tempo que uma parcela de nós tem certo conforto, existe outra parcela que vive à margem da sociedade, esquecida, oculta.
E o que acontece? Essas grandes massas que vivem na miséria, gente, percebam que ela não escreveu pobreza. É mais que pobreza, é miséria. Então, se nós temos desenvolvido, eu acho que eu falei isso a semana passada, se eu não me engano, a gente desenvolveu a agricultura a tal ponto que nós conseguimos produzir alimento para toda a humanidade. As terras cultiváveis, elas são capazes de acabar com a fome no mundo. Entretanto, a fome no mundo existe. Por quê? Porque existe uma diferença na divisão das riquezas. Então, nós temos uma parcela da população nessa gritante miséria econômica, consequência do abandono social. Então, assim, governantes, né, é uma parcela esquecida. E qual é a consequência disso nas cidades modernas? Então, nós vamos ver um exemplo aqui no Brasil, né? Vamos pegar as duas grandes cidades, né, do Brasil, que é São Paulo e Rio de Janeiro. O que a gente tem? Vou pegar o Rio. Nós temos o Rio, a cidade maravilhosa, linda, recebe turistas, mas do lado ali daqueles prédios, quem já foi no Rio, né, daqueles prédios, daquela orla de Copacabana, os prédios lindos, grandes shoppings, a praia linda, nós temos o quê? As grandes favelas. Então isso dá uma noção para a gente da diferença. E qual é a consequência dessa diferença social? O aumento da criminalidade. Por quê? Porque essa população que se sente abandonada se sente no direito de tomar o que ela acha que lhe deve. Então, isso, o que acontece? Se nós temos essa diferença, essa parcela mais aquinhoada, né, economicamente, acaba valendo o que ela fala, ó, a criatura vale o que conduz, vale o que ela tem, não o que ela é. E esse é um retrato mesmo da nossa realidade. Vocês concordam que Joana está correta nessa pintura que ela faz? Completamente. É isso, né? Então, vamos ver e o que impacto isso tem no nosso mundo íntimo, no nosso conhecimento, na nossa evolução. Vamos ver onde ela vai chegar com isso, porque ela falou das guerras antigas, não é isso que ela veio falando? E agora ela chegou na atualidade, nas guerras que se dá nas próprias cidades, porque nós temos uma guerra acontecendo. Apesar de não ter canhão e tudo mais, você vê assim, às vezes até tem, né? Armas assim pesadas no tráfico, nas guerrilhas que acontecem. Então ela continua. Há uma psicosfera de temor asfixiante, enquanto emerge do imo do homem a indiferença pela ordem, pelos valores éticos e pela existência corporal. Então, olha só, esse clima de medo, de temor, nós desconfiamos de todo mundo, não é? Olha, gente, não vai longe mesmo, porque não foi na época da minha mãe ou na época da minha avó, foi na minha época. Então, quando eu tinha aí na minha adolescência, eu vivia numa cidade pequena e essa questão da criminalidade não tinha chegado nas cidades interioranas. A gente não trancava a porta estava sempre aberta para qualquer um. A gente andava de bicicleta, né? A gente era uma cidade pequena, muito plana, e então todo mundo andava de bicicleta. A gente largava a bicicleta na rua, ia no supermercado, estacionava a bicicleta na calçada, sem cadeado, sem nada, sem amarrar no poste, né? E ia tranquilamente. A hora que você voltava, a bicicleta estava lá. E hoje, mesmo em cidades pequenas, eu consigo fazer isso? Não mais, como diz minha mãe, né? Se deixar, encontra duas. Não encontra.
Então, para você ver como a violência, os valores. Então, a gente vive cercado pelo medo. Você, o Fernando, que mora em São Paulo, né? Talvez passe por isso, porque eu fiquei em São Paulo até os 12 anos, né? E agora volto lá, assim, de passagem. Mas a gente vai entrando em São Paulo, a gente já vai assim, fecha os vidros, liga o ar-condicionado. Então, assim, não dá para você fazer uma viagem assim tranquilo, porque você, a cada esquina, você sente que você vai ser atacado. Então é isso que ela tá falando, é uma psicosfera de temor que nos asfixia, que nos sufoca, porque nós estamos cansados desse clima. Né? É isso que ela tá dizendo. Eu vou ler até o final, depois a gente discute. Desumanize o indivíduo. Desumaniza-se o indivíduo, entregando-se ao pavor ou gerando o pavor. Então, ou você entrega-se ao pavor, ou você gera o pavor, ou você fica indiferente. Quer um exemplo disso que ela está dizendo? Dessa desumanização do indivíduo? A pessoa adquire uma arma alegando que ela precisa se defender. Então, ela adquire uma arma que ficou facilitado para autodefesa. Aí, ela tem essa arma no seu carro, no trânsito, recebe uma fechada de alguém. Que em outras situações, você ia xingar, você ia, né, falar alguma coisa, mas jamais teria uma consequência maior. Quantas vezes a gente não ouve que a pessoa para o carro, discute com o outro, vai falar com o outro rebate. A pessoa simplesmente pega da sua arma, que era para autodefesa, e mata o outro no trânsito, adquirindo uma grande dívida para as futuras encarnações. Me conta se isso não é gerar o pavor. Por nada. Porque o animal acuado faz o quê? Ataca. Certo? Os distúrbios de comportamento aumentam e o despautério desgoverna. Pronto, eu queria ouvir vocês. Ela tá pintando um quadro aí da nossa sociedade. Alguém discorda de Joana? Andréa, Oi, Fernando. eu acho que hoje é bem aquela encruzilhada, né? A gente fica entre o ter e o ser, né? Porque e nesse momento o que ganha mesmo é o ter, né? Porque é justamente com essa miséria econômica, a gente abandona um pouco, as pessoas estão, eu pelo menos vejo, elas abandonarem, não um pouco, mas muito, essa parte do ser, né? Que é o que a gente vai levar. E aí, ficando só o ter, você vale o que você tem. Então, se você tem um bom carro, uma boa casa, condições econômicas, você é uma pessoa importante. E se você não tem, ao contrário, você é um miserável. Aí você vai passar realmente, né, desapercebido, né, cai naquela indiferença, você já olha para o indivíduo com aquela indiferença, ou com o medo que gerou, né? Você já, a pessoa de repente, e hoje é muito comum isso, e como você citou aqui em São Paulo, se você visse a quantidade de pessoas que estão nas ruas, é um negócio gritante. Mas já saiu até uma pesquisa dizendo que não aumentou a violência, né? Não aumentou essa violência. Mas assim, mas realmente você anda ali mais para o centro de São Paulo,
você, bom, eu não vou nem dizer fechar o vidro, porque você já sai com o vidro fechado, você já sai com o vidro filmado, né? Mas realmente gera um pavor na gente tremendo, né? Então, mas eu acho que é justamente isso, né? Esse distúrbio de comportamento, a gente fica perdido entre o ter e o ser. Eu vejo dessa maneira. E a Joana colocou bem, mesmo sendo há anos atrás que ela fez, né? Foi psicografado esse livro, bate hoje como se ela tivesse feito agora à tarde, né? Se alguém quiser comentar mais, é isso mesmo, Fernando. Eu vou só abrir a porta pro gato aqui, tá? Só um minutinho, mas pode ir comentando que eu tô ouvindo. Pronto, nenhum comentário? É isso mesmo. Andréia, Oi. Oi, Margarida. pegando esse gancho aí do Fernando, pelo T, e o T é o que fica quando perdemos esse conjunto biológico, pelo desencarne ou a morte, como nós conhecemos, né? Porque é o que fica. E nós sempre optamos pelo T. O C é esquecido, né? É isso só que eu queria concluir. Porque é ele que vai ficar, o T, né? Pelo desencarne. Isso, por isso essa urgência da gente se conhecer, justamente porque nós precisamos nos conhecer para valorizar o que somos, né? Pode falar, Márcio. Eu não querendo contestar ninguém, não, mas eu gostaria de saber de cada um, né, em resposta silenciosa para consigo mesmo, o que cada um faz para modificar esse quadro. Porque depende de cada um, né? Eu já tive oportunidade de... Não sou de ir muito a São Paulo, mas Belo Horizonte, sim. E aquele centro de Belo Horizonte é bem esse quadro que está se traçando aí nas linhas deste livro. Mas eu não sei se eu sou meio irresponsável ou não, mas quando eu estou andando ali, vejo aquele pessoal, vamos dizer assim, mais carente, sentado no passeio, na beira da calçada, andando para lá para cá, ou em grupos, ou solitariamente, eu tento enxergar aquelas pessoas como seres humanos, né? Eu não acredito que todos eles sejam assassinos, traficantes, drogados, enfim, que serão pessoas que vão colocar a minha pessoa em risco. Eu acho que essa desumanização, ela parte mais pelo pressuposto de que quem está na rua está ali para fazer mal aos outros. Seria interessante a gente poder penetrar um pouquinho mais, mesmo que sem conversar, na história de cada um. Se perguntasse para todos aqueles que estão ali, se eles estão ali porque querem, porque gostam, talvez alguns gostem de ficar ali, porque ali eles têm total liberdade. Mas eu não creio que eles sejam a maioria, não. Muitos estão ali empurrados justamente pela essa maneira errônea de todo mundo achar que eles são pobres, e como você disse, Andréia, eles estão ali ignorados. Eles são ninguém perante os olhos da sociedade. E não é assim, não. Muitas e muitas vezes são pessoas que detêm um certo grau de educação, são pessoas com problemas que querem auxílio, não querem dinheiro, não, nem comida. Eles querem que alguém sente e converse com eles. Eu acho que quando a gente passa e ignora, finge que não vê, muda de passeio, fecha o vidro,
a gente só está piorando a situação deles. Se a gente passasse de uma forma mais normal, se tem um jeito de passar normal, né? Perto dessas pessoas, eu acredito que eles seriam menos agressivos, menos intolerantes. Se a gente pudesse dedicar um bom dia, uma boa tarde, como vai, tudo bem? Né? 30 segundos de conversa, porque a maioria deles não conversam um com o outro. São solitários 24 horas por dia, remoendo internamente os seus problemas. É como eu disse, ninguém está ali porque quer, porque gosta, porque é bom. Eles estão ali por um motivo. E eles não vão conseguir resolver os seus problemas com o fato da gente ignorar a presença deles. Certa vez eu estava ali próximo à Santa Casa, aqui em Alfenas, e um rapaz descendo a rua e eu subindo. Ali próximo, quem conhece, né? Onde serve refeições gratuitas, ele veio me pedir um dinheiro, que estava com fome. Aí, além de dar o dinheiro, fiquei conversando com ele uns 10, 15 minutos. Era um dependente de droga, enfim. Depois a esposa chegou, ela estava numa consulta, eu tive que ir embora, e ele agradeceu. Mas ele falou, não quero agradecer pelo dinheiro, não, é por você ter conversado comigo. Sabe? Eu acho que essa coisa de a gente ter esse olhar negativo sobre pessoas sujas, maltrapilhas, cabelo comprido, barba grande, descalço, isso só piora a situação. Eu acho que a gente tem que mudar o jeito da gente enxergar as pessoas. Tem um senhorzinho que fica sentado na porta do supermercado São Paulo, aqui em Alfenas, e é super interessante, uma pessoa, dentro das possibilidades dele, é uma pessoa educada, detém um certo conhecimento. E eu vejo que quando a gente eu paro e converso com ele, sabe? A voz dele muda, a expressão dele muda, tudo muda nele. Eu acho que a gente precisa modificar o nosso olhar sobre aqueles que precisam de carinho, de atenção. É a caridade, né? Eu não faço isso pensando em caridade, não. Porque meu olhar para essas pessoas é diferente, sabe? Eu acho que no mesmo momento que eles estão passando pelo problema, nós, de uma certa maneira, também estamos na condição deles, com nossos problemas familiares, econômicos, enfim, nós temos nossos problemas também. E é tão bom quando a gente vem, ao encontro da gente, vem alguém para nos dar apoio, nos dar esperança, nos dar um momento de relaxamento numa conversa informal. Era só isso. Obrigado. Agradecemos, Márcio, a sua contribuição para a gente refletir mesmo. Olha, eu acho que na ordem que levantaram a mão, primeiro o Eduardo e depois a Graça. Eduardo, pode falar. Eu levantei aquela hora, mas eu baixei já. Ah, tá. Então você não quer falar. Tá bom. Então a Graça. Então, gente, eu só quero reforçar o que o Márcio disse. Eu tenho uma tendência a ver o lado bom das pessoas. E já me aconteceu diversas vezes, várias oportunidades, de eu me aproximar desse tipo de pessoa, e alguém estava comigo e disse, você é louca, você vai fazer isso, né? Vai chegar perto. E aí você chega lá, pede uma informação, conversa com uma pessoa normal, eles te atendem com maior presteza, sabe? Com educação, sem agressividade nenhuma. Eu acho que até que eu já comentei aqui no texto que eu tive a oportunidade de cumprimentar. Eu estava com o carro aberto, recebendo algumas coisas ali na João Paulo Nascente, e passaram 2 moradores de rua, passaram assim olhando, sabe?
Eu só olhei para eles e cumprimentei. Bom dia, boa tarde. Né? Aí o rapaz já estava passando por mim e ele voltou, né? E falou assim: muito obrigada, senhora, por ter conversado, porque nós somos invisíveis, as pessoas não nos veem, acham que porque a gente mora na rua, a gente é bandido, sabe? Tem medo da gente. Então, muito obrigada, senhora, por ter conversado comigo. Está falando um bom dia, sabe? Ganhei o dia, hoje eu vou ser mais feliz. Então, acho que realmente, sabe, se você tratar essas pessoas da mesma forma que você trata o outro, que está no seu nível, vamos dizer assim, né? Social, você vai receber tudo de positivo que possa vir de outra pessoa, e eles vão te oferecer também. Então, acho que realmente cabe a nós fazer essa mudança para que o mundo fique melhor, com certeza. Boa noite, Márcio. Vá com Deus, viu? Aproveite lá. Pode falar, Beth. Eu só queria dizer que eu concordo plenamente com o Márcio. A mudança tem que partir da gente, principalmente agora, quer dizer, assumidamente espírita que a gente nós temos que atuar com a nossa responsabilidade, com a nossa parte de responsabilidade, porque eles são gente igual a gente. Eles precisam do que a gente precisa. Não é só de comida e casa. Eles precisam de palavras, eles precisam de afeto, eles precisam de, pelo menos, um pouquinho de conversa. O Márcio explicou muito bem a situação. Eu tenho o hábito de fazer isso na rua. Eu nunca fechei o carro. As minhas filhas querem me matar. Falam que eu procuro, que eu vou acabar achando. Mas eu paro, eu converso, eu levo dentro do porta-mala roupa que eu não uso mais, roupa de cama, edredom, deixo tudo lá no porta-mala embalado. Dependendo do que eu vejo, eu ofereço. Falo, você quer? E eu desço do carro, a porta-mala e entrego. Se tiver que acontecer alguma coisa comigo, vai acontecer independente se eu estou ajudando ou não. Então, que aconteça enquanto eu estiver ajudando. Sabe, eu tenho esse hábito de fazer isso, eu parabenizo o Marcos por pensar assim. É perigoso? Você não sabe com quem você está encontrando. Mas você vai numa festa onde se diz alta sociedade está aqui, você também está sujeito a alguma coisa, né? Você está sujeito a uma maledicência, está sujeito a uma agressão, porque a pessoa pode beber muito, te agredir, você está sujeito a uma briga que pode acontecer no lugar. Então, independente do status social, as agressões existem. A pobreza espiritual, que é a pior de todas, existe. E em classes consideradas chiques. Então, eu concordo plenamente com ele. Porque contar com nossos governantes, nós não precisamos de contar. Eles não vão mudar nada. Para eles está muito fácil, muito bom, muito cômodo tudo que está acontecendo. Sabe? Eles estão com o bolso cheio, fazendo suas viagens, seus passeios. Então, se o povo está com comida ou não, é problema do povo. Subiu a gasolina, problema da guerra. Sumiu não sei o quê, problema de fulano. Então, eles sempre passam para alguém as culpas. Então, eu acho que é um caso a pensar assim. Nós temos que fazer a nossa parte. Quer dizer, eu penso assim, né? Obrigada, André. Nós que agradecemos, Beth, a sua contribuição, a sua, da Graça, do Márcio, do Fernando. E é isso, para a gente poder refletir, né, sobre a mudança realmente começa em nós. É isso que a série psicológica... Gente, eu não tô me vendo, aí eu não sei se tá aparecendo ou não, não sei porquê. Tá ótimo. Tá aparecendo, né? Então tá. Enfim, então é esse o convite até da série psicológica, né? Que a gente olha para dentro das nossas atitudes, porque a gente quer ver a mudança no mundo. Primeiro, a mudança tem que acontecer em nós mesmos. E aí, para finalização deste capítulo, deixa eu ver, acho que é isso mesmo. Ai, gente.
perdida. Eu clico e não vai. Uma imediata, urgente reação emocional, cultural, religiosa, psicológica surge e o homem voltará a identificar-se consigo mesmo. Olha só que interessante isso. Exatamente isso que vocês estavam falando, né? Da necessidade que nós vamos ter uma reação, não podemos ficar paralisados, atemorizados. Não, nós precisamos de uma reação imediata. E que tipo de reação? Olha só, não só emocional, a forma como a gente se sente, cultural, a forma como culturalmente a gente vem reagindo a essas questões, que é o que vocês estavam falando agora mesmo, né? Exatamente isso, porque a cultura é afaste-se, é perigoso, não. Então, uma reação cultural, mudança de cultura, religiosa e psicológica. Com esse tipo de reação, com esse tipo de mudança, o homem que está aturdido voltará a se identificar consigo mesmo. Então, esse encontro consigo mesmo, que é a proposta, inclusive, da série psicológica. A sua identidade cósmica é o primeiro passo a dar, abrindo-se ao amor, que gera confiança, que arranca da negação e o iriza de luz, de beleza, de esperança. Então, olha só, a identidade cósmica, o que é isso? Eu me reconhecer como ser eterno, espírito eterno, filho de um pai bondoso, justo e bom, né? Então, nós temos essa consciência o tempo todo na nossa vida da nossa identidade cósmica, que não somos não somos exatamente isso que estamos aqui agora, que não somos e essa personalidade, que somos mais que isso. Então, o primeiro passo para essa reação é exatamente nos lembrarmos da nossa filiação divina, do que somos. É esse encontro que a Margarida estava falando entre tanto o Fernando quanto a Margarida, do ter e do ser. É o encontro com o ser, é ser mais do que ter, porque o ter não é a nossa identidade cósmica, é a nossa identidade social, a nossa identidade dessa encarnação, mas não é o que somos, é o que estamos temporariamente aqui. Então, o primeiro passo é essa identificação cósmica. Para mim, eu trocaria por filiação divina. E se eu sou filho de Deus, aquele outro lá, independentemente da situação atual em que ele está, também é. Essa identificação como filhos de Deus vai nos abrir ao que? O amor. Porque não é o amor de Deus que está longe, porque o amor de Deus é. Concorda, gente? Não é que o amor de Deus está, o amor de Deus é. E por que eu não sinto o amor de Deus? Porque eu me fecho. A luz está igual um dia ensolarado, a luz está por toda parte, mas se eu fecho a janela, a luz não entra. O que eu tenho que fazer para me inundar de amor de Deus que está no meu entorno? Abrir a janela. E será que nós estamos nos abrindo? Outra reflexão, né? Então, o primeiro passo é isso, nos reconhecer como seres divinos, filhos de Deus, nos abrir ao amor dele que está ao nosso redor. Porque se nós nos abrirmos ao amor, isso vai gerar confiança. E aí tem muito a ver com a fala da Beth, né? O que a Beth falou? Se acontecer alguma coisa, que seja eu ajudando. Aí o que vai acontecer com essa disposição, Beth? Não vai acontecer nada. Por quê? Porque você está se abrindo ao amor e isso naturalmente lhe dá uma proteção. Quantas e quantas histórias a gente vê de bandidos mesmo, assim, assassinos e tudo mais, que deixam de praticar um crime porque eles tiveram uma atenção,
porque eles se identificaram ali com a pessoa. Então nós precisamos realmente nos inundar de amor, porque quando a gente se abre ao amor, é o que ela fala, a gente se abre ao amor, gera confiança. Que confiança é essa? Nada vai acontecer, tá tudo bem, tá tudo certo, porque nada que é meu vai ficar longe de mim, porque Deus vai fazer chegar. E nada que não é para mim, se não é para mim, não vai chegar. Vocês concordam comigo? Se chegou é porque era para mim, é porque eu precisava dessa experiência. Isso é o quê? Confiar na justiça divina. Então essa confiança, ela vai nos arrancar dessa negação, porque esse clima, como ela falou, essa psicosfera de terror, nos dá uma negação, já ouviu? Negação que Deus está longe, negação de que o mundo está perdido, de que a humanidade não tem jeito. Então nós estamos em negação. Qual é a proposta? Sairmos dessa situação de negação e nos encher de luz, porque o amor vai nos encher de luz, nós vamos começar a enxergar a beleza e ter esperança no futuro melhor. Então, por mais que estejamos em guerra, foi isso que ela foi trazendo, né? Desde as guerras antigas até as nossas guerras sociais, nossas guerras internas, nós precisamos ter esperança, esperança de um mundo melhor, esperança de uma vida melhor, esperança de que vamos um dia nos hermanar, que esse temor, esse terror, esse medo não vai ter lugar, porque o medo nos paralisa, a esperança nos faz agir, porque a esperança, partindo de nós, faz com que nós transmitimos ao nosso redor, renovemos a esperança e gente, a esperança, nós estamos falando em vírus, né? A esperança é contagiosa. Experimente, né? Você vai ver que ela é contagiosa. A sua esperança, a sua motivação vai motivando outros. A grande noite que constringe é também o início da alvorada que surge. Quando eu li essa frase aqui pela primeira vez, né, quando eu estava estudando o capítulo, eu me lembrei do que Emmanuel fala. A Joana vai fazer isso, apesar de não contar explicitamente, né? Ela está se remetendo a uma passagem, né? Na verdade foram entrevistas que o Chico deu, né? Transmitindo a fala de Emmanuel. Emmanuel disse, quando ele fala sobre a transição, ele comparou com uma noite escura. Então, que a gente ia entrar, ele foi colocando as várias etapas da humanidade e dizendo a hora, sabe? Em cada livro, isso ele fala na entrevista, e depois nos livros dele vai aparecendo, a gente consegue fazer a marcação. E pela marcação da fala de Emmanuel, ele fala que a alvorada, né? Que é a alvorada, quando o sol surge. Então, quando a noite está muito escura, a gente até se esquece que existiu o sol. Mas logo começa a apontar o sol e a esperança ressurge novamente, né, gente? Então, ele fala que nós estamos passando, que agora, nesse momento, nós estamos numa noite escura, aí ele vai fazendo uma relação, agora eu esqueci de cabeça, mas seria equivalente agora, nesse momento, como se a gente estivesse às 3 da manhã, nessa noite escura, nessa transição. Quer dizer, gente, se nós estamos às 3 da manhã, falta muito pouco para começar o céu, quem já acompanhou o nascer do sol, né? Você não vê o sol, mas você vai vendo aquela claridade, né? Lá pelas 4 da manhã, agora que nós estamos no verão, você já começa a vislumbrar. Então, apesar de a gente ouvir guerras e rumores de guerra, lembre-se, já já o sol vai nascer. E Emmanuel disse, né? Claro que você vai estudando os textos dele, o sol nasce, que é aí que eu tô falando, né, no verão. Tomara que seja no verão, né, gente? Emmanuel não falou se ele tava falando do inverno ou do verão. Mas se for no verão, às 4 o sol já começa, né? Já começa a ficar vermelho, assim.
o horizonte. Então, que isso se daria em 2054. Tá perto. A noite começou quando Jesus desencarnou, então tá perto, gente. Oi, Margarida. Segundo eu lembro, quando se mergulha na matéria, é oportunidade, como você falou, é oportunidade de mudança, de mudar, né? É oportunidade de mudar. Nesse mergulho da noite na matéria. Então, é um momento nosso também de começarmos a ter o conhecimento para fazermos essa mudança. Essa mudança que vai ser uma luzinha que acende, né, Margarida? É isso, né? Nessa noite escura. Com certeza. Cada Esse mudança mergulho, né? é uma velhinha, Mergulho na uma matéria. chama que acende. É. Então, gente, é isso. A grande noite que constringe é também o início da alvorada que surge. É um novo dia para recomeçar, como diz a Margarida. É um novo mergulho, é uma nova oportunidade. Nesse homem atribulado dos nossos dias, a divindade deposita confiança em favor de uma renovação para um mundo melhor e uma sociedade mais feliz. Tá vendo que eu estava falando da transição? Nós estamos à beira do mundo de regeneração, não é verdade? Falta um pouco, mas estamos, né, com a esperança de que nós construiremos esse mundo renovado, regenerado. Então, esse mundo, por isso que Jesus disse no sermão profético que ele não sabia quando os apóstolos perguntam quando tudo isso se dará, mestre. Ele responde que só o Pai sabe. Por que só o Pai sabe? Ele não sabia. Porque a transformação não é uma coisa que vai acontecer de fora para dentro, mas de dentro para fora. Então depende das nossas escolhas. Então nós precisamos fazer escolhas melhores, nós precisamos querer um mundo melhor, nós precisamos nos renovar a cada mergulho, que é isso que a Margarida estava dizendo, porque a hora que nós fazemos essa mudança de dentro para fora, o indivíduo mudando, ele vai criar uma massa, uma psicosfera favorável para esse mundo mais tranquilo, para esse mundo mais em paz, para esse mundo mais feliz, que é o que todos desejamos. Eu não sei em qual livro que Joana fala, porque Emmanuel fala que em 2054 seria o início aí do dia, né? Então seria o nascer do sol. Aí Joana, eu não sei em qual livro, ela diz, ou se é uma mensagem, ela fala assim, que mundo de regeneração mesmo, de fato, porque agora nós estamos na transição para entrar nesse mundo, né? Que mundo de regeneração, de fato, só no terceiro milênio. Espero estar aqui novamente, vocês. Com a graça de Deus, que eu permaneça na Terra, né? Que a gente possa ver junto essa alvorada aí, esse nascer do sol. E depois, lá no terceiro milênio, esse mundo regenerado. Buscar os valores que lhe dormem soterrados no íntimo é a razão de sua existência corporal no momento. Aí, Margarida, que você disse Então, sobre o mergulho, né? Qual é a minha missão? Qual é a minha missão? É o estudo de sábado, né? Graça, Edna, que fazem estudo de sábado, que a gente estava falando no estudo do Livro dos Espíritos, da missão do homem na Terra, né? Qual é a minha missão? Olha só o que Joana está dizendo. Buscar os valores que estão dentro de mim, por isso que eu preciso me conhecer. Quais são esses valores que eu carrego dessa herança divina? Essa é minha missão, neste momento, aqui e agora. Encontrar-se com a vida, enfrentá-la e triunfar. Eis o seu fanal. Gente, que lindo isso. Tá vendo? Vocês queriam saber qual é a missão? Joana já disse para vocês, olha lá. Encontrar-se com a vida, enfrentar os desafios, enfrentá-la e triunfar.
nós vamos conseguir fazer isso com muita esperança. Esse foi o fim. Eu tô falando que eu vou acabar o primeiro capítulo, gente, eu tô ficando, ó, louquinha. Não é acabar o primeiro capítulo, é acabar a introdução do primeiro capítulo. Porque esse primeiro capítulo, fatores de perturbação, ele tem uma introdução, acabamos. Agora ela vai entrar nos fatores, né? Lembra o medo, aí tem vários outros que a gente começa semana que vem. Aí Eduardo saiu, depois eu mando mensagem para ele. A ideia é, eu tô sem o livro aqui, Fernando, ajuda eu aí. Qual que é o primeiro fator aí? Tá lá, fatores de perturbação. Aí vem a rotina, pronto. vem a Então, rotina. aí a gente vai falar da rotina. Então, o Eduardo já se comprometeu a trazer para nós aquelas perguntinhas para a gente poder refletir e depois comparar no final da rotina. Por que que a rotina pode ser um fator de perturbação, né? É isso que a Joana vai trazer e eu espero que a gente possa estar junto, tenho muita esperança de que a gente possa estar junto quarta-feira que vem, agradecendo a Deus, nosso Pai de infinita bondade, pela oportunidade de estarmos aqui agora, neste momento, lutando para nos encontrarmos conosco mesmos. Que assim seja, graças a Deus, em nome de Jesus, encerramos por hoje. Tenha uma ótima semana a todos. Amém. Boa noite para todos.